2 dias depois da tumultuada eleição que escolheu os integrantes da Assembleia da Constituinte, o governo de Nicolás Maduro determinou que 2 líderes da oposição voltem para a cadeia. Quem conta é a correspondente Mônica Ianakiev. As imagens divulgadas pelas redes sociais mostram o momento em que Antônio Ledesma era arrastado de casa, ainda de pijama. O ex-prefeito de Caracas cumpria prisão domiciliar, acusado de conspirar contra o governo, assim como o líder opositor Leopoldo Lopes. Ele também foi levado ontem à noite por agentes do Serviço de Inteligência da Venezuela. Lopes tinha passado mais de 3 anos na cadeia, acusado pelo governo de incitar os protestos de 2014, que deixaram um saldo de 43 mortos. Enquanto estava em prisão domiciliar, Lopes gravou um vídeo denunciando a Assembleia Constituinte e dizendo que estava disposto a arriscar a liberdade para continuar lutando pela democracia. As prisões ocorreram horas depois de um discurso do presidente Nicolás Maduro comemorando a vitória na eleição da Assembleia Constituinte. Ele prometeu tomar medidas duras contra a oposição. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias quando os 545 membros da Assembleia Constituinte tomarem posse. Eles devem se reunir na sede do parlamento, que é controlado pela oposição. Seu trabalho será reescrever a Constituição em vigor há 18 anos. Mas eles também terão legitimidade para dissolver o Legislativo e o Judiciário, além de decidir quando e como serão realizadas novas eleições. A União Europeia condenou hoje a prisão dos 2 líderes opositores. O Brasil e muitos outros países condenaram a própria Constituinte, que a oposição vê como uma manobra de Maduro para se perpetuar no poder. E os Estados Unidos anunciaram que congelaram os bens de Maduro no país e proibiram negócios entre norte-americanos e o presidente venezuelano, que chamaram de ditador. Mas as sanções são apenas simbólicas. Medidas mais duras incluiriam a suspensão das importações de petróleo venezuelano, o que teria um impacto no bolso do consumidor norte-americano. Outro país que é alvo de sanções americanas é a Rússia. Em resposta, o governo de Moscou expulsou diplomatas e já começou a esvaziar os imóveis usados pelos representantes dos Estados Unidos. A correspondente Leandra Felipe conta pra gente. A retirada de imóveis começou por volta de 7 da manhã de hoje em um depósito usado como armazém no sul de Moscou e na chamada Dacha, uma casa de campo do governo russo que era usada em festas por diplomatas americanos. Foi a primeira atitude para cumprir a ordem dada pelo presidente Vladimir Putin. No domingo, ele disse que os Estados Unidos devem reduzir em 60% a quantidade de funcionários nas embaixadas e consulados americanos na Rússia. A medida foi uma reação ao pacote de sanções aprovado pelo Congresso americano na semana passada, pela suposta interferência da Rússia na eleição presidencial e pela anexação da Crimeia, antes território ucraniano, em 2014. Donald Trump deve assinar hoje o pacote de sanções. A lei atinge indústrias russas e pode prejudicar a economia. E os problemas de Trump se acumulam. O jornal The Washington Post mostrou que ele estaria por trás da resposta que Donald Trump Jr. deu quando foi acusado de se reunir com uma advogada russa. Ontem, ele demitiu Antônio Scaramucci, apenas 10 dias depois de ter assumido o cargo de chefe de comunicação. Com o acúmulo de denúncias e dificuldades para manter sua própria equipe, Donald Trump enfrenta baixa popularidade e problemas com o Congresso. Depois de mais uma derrota para extinguir o Obamacare na semana passada, ele agora promete enviar ao Congresso uma proposta de reforma tributária. Na China, o tufão Haitang deixou ruas debaixo d'água. A província de Fujian, no sudeste do país, foi a mais atingida. Muitos carros amanheceram engolidos pela enchente que se formou depois da chuva forte. Equipes de resgate ajudaram a remover famílias que ficaram ilhadas em casa. O Haitang é o 10º tufão dessa temporada a atingir a China.